Livro de Jasher, do capítulo 1, a criação de Adão e Eva ao capítulo 5, Matusalém e Noé pregam o arrependimento. Capítulo 1, a criação de Adão e Eva. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e Deus criou o homem à sua própria imagem. E Deus formou o homem da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma viva dotada de discurso. E o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma companheira. E o Senhor fez cair um profundo sono sobre Adão, e ele dormia, e ele tirou uma das suas costelas, e ele construiu carne sobre ela, e formou-a e trouxe-a para Adão, e Adão acordou de seu sono, e eis que uma mulher estava em pé diante dele. E ele disse: este é um osso dos meus ossos, e se chamará mulher, porque foi tomada do homem, e Adão a chamou de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E Deus os abençoou e chamou seus nomes Adão e Eva no dia em que ele os criou, e o Senhor Deus disse: sede fecundos e multiplicai e enchei a terra. E o Senhor Deus tomou o homem e sua mulher, e ele os colocou no jardim do Éden para cuidar deles e mantê-los, e ele mandou-os e disse-lhes: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que vocês dela comerem, certamente morrerão. E quando Deus abençoou e lhes ordenou, ele se retirou da presença deles, e o homem e sua esposa moravam no jardim de acordo com o comando que o Senhor lhes havia ordenado. E a serpente, que Deus criou com eles na terra, veio a eles para incitá-los a transgredir o mandamento de Deus que ele lhes havia ordenado. E a serpente seduziu e convenceu a mulher a comer da árvore do conhecimento, e a mulher ouviu a voz da serpente, e ela transgrediu a palavra de Deus, e tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu, e ela deu também a seu marido, e ele comeu. E Adão e sua mulher transgrediram o mandamento de Deus que ele lhes ordenou, e Deus sabia disso, e sua ira se acendeu contra eles e ele os amaldiçoou. E Deus os expulsou naquele dia, do jardim do Éden, para lavrar a terra de que foram tomados, e foram, e habitaram no leste do jardim do Éden, e Adão conheceu sua esposa Eva, e ela teve 2 filhos e 3 filhas. E ela chamou o nome do primeiro filho Caim, dizendo: obtive um homem do Senhor, e o nome do outro ela chamou de Abel, dizendo: em vaidade viemos à terra, e na vaidade devemos ser tomados a partir dela. E os meninos cresceram e Adão lhes deu posse na terra, Caim foi lavrador da terra, e Abel pastor de ovelhas. E ao fim de alguns anos, ambos trouxeram uma oferta ao Senhor, e aproximando-se o Senhor, viu que Caim trouxera do fruto da terra, e Abel trouxera do sacrifício dos melhores primogênitos do seu rebanho, e Deus atentou a Abel e sua oferta, e um fogo desceu do Senhor do céu e a consumiu. E de Caim e sua oferta o Senhor não se agradou, e ele não atentou para ela, pois ele tinha trazido do fruto inferior da terra, diante do Senhor, e Caim invejava seu irmão Abel por conta disso, e ele procurava um pretexto para matá-lo. E, algum tempo depois disto, Caim e Abel, seu irmão, foram um dia para o campo para fazer o seu trabalho, e eles estavam no campo, Caim lavrando e arando a terra, e Abel apacentando seu rebanho, e o rebanho passou na parte que Caim tinha arado no solo, e Caim se encolerizou por conta disso. E Caim aproximou-se de seu irmão Abel, em raiva, e disse-lhe: o que há entre mim e ti, para tu vires apacentar o teu rebanho para o alimentar na minha terra? E Abel respondeu seu irmão Caim, e disse-lhe: que há entre mim e ti, para que tu comas da carne de meu rebanho e te vistas com a sua lã? E agora, portanto, despelanda as minhas ovelhas com que estás vestido, e recompensa-me pela carne que tu tens comido, e quando tiveres feito isso, então me retirarei de tua terra como disseste. E Caim disse a seu irmão Abel: certamente, se eu te matar neste dia, quem vai exigir o teu sangue de mim? E Abel respondeu a Caim, dizendo: certamente Deus, que nos fez na terra, ele irá vingar a minha causa, e ele irá exigir o meu sangue de ti se tu me matares, porque o Senhor é juiz e árbitro, é ele quem vai recompensar cada um segundo as suas obras, e aos homens ímpios de acordo com a maldade que eles fizerem na terra. E agora, se tu me matares aqui, certamente Deus conhece teus segredos, irá julgar-te segundo o mal que decidires fazer comigo neste dia.
E quando Caim ouviu as palavras que o seu irmão Abel havia dito, eis que a ira de Caim se acendeu contra o seu irmão Abel por declarar isso. E Caim, apressando-se, levantou-se, e tomou a parte de ferro de seu instrumento de lavoura, feriu seu irmão e o matou, e Caim derramou o sangue de seu irmão Abel sobre a terra, e o sangue de Abel caiu sobre a terra diante do seu rebanho. E em seguida Caim se arrependeu de ter matado seu irmão, e ele foi e chorou amarguradamente sobre ele. E Caim levantou-se e cavou um buraco no campo, em que ele colocou o corpo de seu irmão, e ele o fechou. E o Senhor sabia o que Caim tinha feito a seu irmão, e apareceu a Caim e disse-lhe: Onde está Abel, teu irmão, que estava contigo? E Caim mentiu, e disse: Eu não sei, eu sou o guarda do meu irmão. E o Senhor disse-lhe: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra onde o mataste. Pois tu mataste teu irmão e apressas-te a esconderes, e nem ponderaste em teu coração, se eu não o veria. Mas por isso e por teres morto teu irmão por nada e porque ele falou justamente a ti, amaldiçoado sejas tu agora na terra que abriu a sua boca para receber o sangue de teu irmão da tua mão, e onde tu enterraste. E quando arares te faltará o vigor como no início, e espinhos e cardos serão o teu produto do chão, e serás vagabundo na terra até o dia de tua morte. E naquele tempo saiu Caim da presença do Senhor, a partir do local onde estava, e ele se foi dirigindo sem rumo certo na terra em direção ao leste do Éden, ele e todos os que lhe pertenciam. E Caim conheceu sua mulher naqueles dias, e ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou Enoque seu nome, dizendo: Neste momento o Senhor começou a dar-lhe descanso e sossego na terra. E naquele tempo Caim também começou a construir uma cidade, e ele construiu a cidade e a chamou de Enoque, de acordo com o nome de seu filho, pois naqueles dias o Senhor lhe tinha dado repouso sobre a terra, e ele havia se instalado como no início. E de Irade nasceu Enoque, Irade gerou Mesuiael e Mesuiael gerou Metusael. Capítulo 2, 130 anos de vida de Adão. E foi no ano de 130 anos de vida de Adão sobre a terra, que ele novamente conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho à sua semelhança e à sua imagem, e chamou o seu nome Sete, dizendo: Porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim matou ele. Sete viveu 105 anos, e gerou um filho, e chamou seu filho de Enosh, dizendo: Naquele tempo os filhos dos homens começaram a se multiplicar, e a afligir suas almas e corações transgredindo e rebelando-se contra Deus. E nos dias de Enosh os filhos dos homens continuaram a rebelar-se e transgredir contra Deus, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses, e esqueceram-se do Senhor, que os criou na terra, e naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e inclinaram-se a elas e as serviram. E cada homem fez o seu Deus e se inclinaram para eles, e os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enosh e seus filhos, e a ira do Senhor se acendeu em conta das suas obras e abominações que eles fizeram na terra. E o Senhor fez com que as águas do rio Gion transbordassem, e ele os destruiu e os consumiu, e ele destruiu a terceira parte da terra, e não obstante isso, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer mal aos olhos do Senhor. E naqueles dias não se conseguia nem semear nem colher na terra, e não havia comida para os filhos dos homens, e a fome era muito grande naquela época. E a semente que eles semearam naqueles dias na terra tornou-se espinhos, cardos e abrolhos, pois desde os dias de Adão foi esta declaração sobre a terra, a maldição de Deus, com que ele amaldiçoou a terra, por causa do pecado que Adão pecou diante do Senhor. E foi quando os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, corrompendo-se em seus caminhos, que a terra também se corrompeu por completo. E Enosh viveu 90 anos e gerou a Cainã. E Cainã cresceu e ele tinha 40 anos, e tornou-se sábio e tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria, e reinou sobre todos os filhos dos homens, e ele levou aos filhos dos homens a sabedoria e conhecimento, pois Cainã era um homem muito sábio e tinha entendimento em todo tipo de sabedoria, e com sua sabedoria ele governou sobre os espíritos e demônios.
E Cainã sabia por sua sabedoria que Deus iria destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra, e que o Senhor nos últimos dias iria trazer sobre eles as águas do dilúvio. E Cainã escreveu nas tábuas de pedra o que haveria de acontecer no futuro, e pô-los em seus tesouros. E Cainã reinou sobre toda a terra, e ele converteu alguns dos filhos dos homens para o serviço de Deus. E quando Cainã tinha 70 anos, gerou 3 filhos e 2 filhas. E estes são os nomes dos filhos de Cainã: o nome do Malal é o primogênito, o segundo Elmã, e o terceiro Mered, e foram suas irmãs Ada e Zilá, que são os 5 filhos de Cainã que lhe nasceram. E Lameque, filho de Metusael, tornou-se próximo com Cainã pelo casamento, e ele tomou suas 2 filhas para suas esposas, e Ada concebeu e deu à luz um filho de Lameque, e ela chamou o seu nome Jabal. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Jubal. E Zila, sua irmã, era estéril naqueles dias e não tinha filhos. Porque naqueles dias os filhos dos homens tinham começado a pecar contra Deus, e a transgredir os mandamentos que ele havia ordenado a Adão, para ser fecundos e se multipliquem na terra. E alguns dos filhos dos homens forçavam suas esposas para beber um composto que as tornava estéreis, a fim de que elas pudessem manter suas formas e a sua beleza não desaparecesse. E quando os filhos dos homens forçaram suas esposas para beber, Zila bebeu com eles. E as mulheres estéreis eram abomináveis aos olhos de seus maridos, e as tinha como viúvas enquanto seus maridos viviam, pois só atentavam para as férteis. E, no fim dos seus dias e anos, quando Zila ficou velha, o Senhor abriu seu ventre. E ela concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Tubal-Caim, dizendo: depois que eu tinha secado tenho obtido do Deus Todo-Poderoso. E concebeu outra vez e deu à luz uma filha, e ela chamou seu nome Naama, pois ela disse: depois que sequei tenho obtido prazer e deleite. E Lameque era velho e avançado em anos, e seus olhos se escureceram de forma que não podia ver, e Tubal-Caim, seu filho, o estava conduzindo. E era um dia que Lameque entrou no campo e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele, e enquanto eles estavam andando no campo, Caim, o filho de Adão, avançou sobre eles, porque Lameque era muito velho e já não podia ver muito, e Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. E Tubal-Caim disse a seu pai para desembainhar seu arco, e com as setas feriu Caim, que ainda estava longe, e ele matou, pois ele lhe surgiu parecendo ser um animal. E as setas entraram no corpo de Caim, embora ele estivesse distante deles, e ele caiu ao chão e morreu. E o Senhor pagou a Caim mal conforme a sua maldade, que ele havia feito ao seu irmão Abel, de acordo com a palavra do Senhor, que ele tinha falado. E aconteceu que, após Caim ter morrido, que Lameque e de Tubal foram ver o animal que haviam matado, e viram, e eis que Caim, o seu avô, jazia caído morto sobre a terra. E Lameque ficou deveras triste por isso, e batendo palmas juntos, ele atingiu seu filho e provocou sua morte. E as esposas de Lameque ouviram o que Lameque tinha feito, e procuravam matá-lo. E as esposas de Lameque odiaram-no a partir desse dia, porque ele matou Caim e Tubal-Caim, e as esposas de Lameque separam-se dele, e não deram ouvidos a ele por esses dias. E Lameque veio para suas esposas, e ele esforçou-se para que o ouvissem sobre este assunto. E ele disse às suas esposas Ada e Zila: ouvi a minha voz, ó esposas de Lameque, atentem para as minhas palavras, pois pensaram e disseram que matei um homem com as minhas feridas, e uma criança com meus açoites, sem me terem feito nenhuma violência. Mas certamente fique sabendo que eu sou velho de cabelos grisalhos, e que os meus olhos estão pesados com a idade, e eu fiz essa coisa inocentemente. E as esposas de Lameque ouviram ele neste assunto, e elas voltaram para ele com aconselho de seu pai Adão, que elas não tivessem mais filhos dele, sabendo que a ira de Deus estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens, para destruí-los com as águas do dilúvio, devido às suas maldades. E Malala, o filho de Cainã, viveu 65 anos e gerou a Jared, e Jared viveu 62 anos e gerou a Enosh. Capítulo 3, Enoque. E viveu Enosh 65 anos e gerou a Matusalém, e Enosh andou com Deus depois de ter gerado a Matusalém, e serviu ao Senhor, e desprezava os maus caminhos dos homens.
E a alma de Enosh foi envolvida na instrução do Senhor, no conhecimento e na compreensão, e ele sabiamente se afastou entre os filhos dos homens, e escondia-se deles por muitos dias. E foi ao final de muitos anos, enquanto ele estava servindo ao Senhor e orando diante dele em sua casa, que um anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Eis-me aqui. E ele disse: Levanta-te, sai da tua casa e do lugar onde tu estás escondido e aparece para os filhos dos homens, para que possas ensinar-lhes o caminho em que eles devem andar e as obras que devem realizar para entrarem nos caminhos de Deus. E Enosh levantou-se de acordo com a palavra do Senhor, e saiu de sua casa, deixando seu lugar e a câmara em que ele estava escondido, foi ter com os filhos dos homens e ensinou-lhes os caminhos do Senhor, e na época reuniu os filhos dos homens e instruiu-os com a instrução do Senhor. E ele ordenou que fosse proclamado em todos os lugares onde os filhos dos homens habitavam, dizendo: Onde está o homem que deseja conhecer os caminhos do Senhor e as boas obras? Venha a Enosh. E todos os filhos dos homens que desejavam isso, juntaram-se a Enosh, e Enosh reinou sobre os filhos dos homens de acordo com a palavra do Senhor, e eles vieram e curvaram-se para ele e ouviram a sua palavra. E o Espírito de Deus estava sobre Enosh, e ele ensinou a todos os seus a sabedoria de Deus e seus caminhos, e os filhos dos homens serviram ao Senhor todos os dias de Enoque, e eles vieram para ouvir a sua sabedoria. E todos os reis dos filhos dos homens, tanto primeiros como últimos, juntamente com seus príncipes e juízes, vieram a Enosh, quando ouviram falar de sua sabedoria, e inclinaram-se a ele, e eles também pediram a Enosh que reinasse sobre eles, e ele consentiu. E reuniram ao todo 130 reis e príncipes, e eles fizeram Enosh rei sobre eles, e eles estavam todos sob seu poder e comando. E Enoque ensinou-lhes a sabedoria, o conhecimento, e os caminhos do Senhor, e ele fez a paz entre eles, e a paz estava sobre toda a terra durante a vida de Enosh. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens 243 anos, e ele fez justiça e justiça com todo o seu povo, e ele levou-os para os caminhos do Senhor. E estas são as gerações de Enosh: Matusalém, Eliseu e Elimeleque, 3 filhos. E suas irmãs eram Melca e Naama, e Matusalém viveu 87 anos e ele gerou a Lameque. E foi no ano 56º da vida de Lameque quando Adão morreu. 930 anos de idade tinha ele em sua morte, e seus 2 filhos, com Enoque e Matusalém, seu filho, o sepultaram com grande pompa, como no enterro de reis, na caverna que Deus lhe tinha dito. E naquele lugar todos os filhos dos homens fizeram um grande luto e choraram por conta de Adão, tornando-se portanto um costume entre os filhos dos homens, até este dia. Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento, ele e seus filhos, como o Senhor Deus tinha falado. E foi no ano da morte de Adão, que foi os 243º ano do reinado de Enosh, em que o tempo Enosh resolveu separar-se dos filhos dos homens e guardou o segredo para si mesmo como a primeira vez, a fim de servir ao Senhor. E Enosh fez, mas não permanentemente deles, mas mantinha a distância dos filhos dos homens por 3 dias e, em seguida, ia e juntava-se a eles por um dia. E durante os 3 dias que ele estava em seu quarto, ele orava e adorava ao Senhor seu Deus, e no dia em que ele ia e aparecia aos seus súditos, ele ensinava-lhes os caminhos do Senhor, e tudo o que lhe perguntavam sobre o Senhor, ele lhes respondia. E ele o fez desta maneira por muitos anos, e depois passou a isolar-se 6 dias, e aparecia ao seu povo um dia em cada 7, e depois uma vez em um mês, e depois uma vez em um ano, até que todos os reis, príncipes e filhos de homens procuraram por ele, e pediram novamente para ver o rosto de Enosh, e ouvir a sua palavra, mas eles não podiam, porque todos os filhos dos homens tinham medo de Enosh, e temiam aproximar-se dele por a Deus que estava sobre seu rosto. Portanto, o homem não podia olhá-lo, temendo ser punido e morrer. E todos os reis e príncipes resolveram reunir os filhos dos homens, para se chegarem a Enosh, pensando poder falar com ele no momento em que ele se aproximasse entre eles, e eles assim fizeram. E chegou o dia em que Enosh apareceu, e estando eles todos reunidos se chegaram a ele, e Enosh falou-lhes as palavras do Senhor, e ele ensinou-lhes sabedoria e conhecimento, e inclinaram-se diante dele e disseram: Que o rei viva! Que o rei viva!
E, em algum tempo depois, quando os reis e os príncipes e os filhos dos homens estavam falando a Enosh, e Enosh estava ensinando os caminhos de Deus, eis que um anjo do Senhor, então, chamando Enoque do céu, quis trazê-lo para o céu para fazê-lo reinar lá sobre os filhos de Deus, como ele havia reinado sobre os filhos dos homens sobre a terra. Quando naquele tempo Enosh ouviu isso, ele foi e reuniu todos os habitantes da terra, e lhes ensinou sabedoria e conhecimento e deu-lhes instruções divinas, e ele disse-lhes: tenho sido chamado a subir ao céu, portanto, eu não sei o dia da minha ida. E por isso agora eu vou lhes ensinar sabedoria e conhecimento e vou dar-lhe instruções antes de eu vos deixar, em como agir sobre a terra em que vocês podem viver, e assim o fez. E ensinava-lhes sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instrução, e ele os reprovou, e ele colocou diante deles estatutos e julgamentos para fazer sobre a terra, e fez a paz entre eles, e ele ensinou-lhes a vida eterna, e habitou com eles algum tempo, ensinando-lhes todas essas coisas. E naquele tempo os filhos dos homens estavam com Enosh, e Enosh estava falando com eles, e levantaram os seus olhos, e viram uma semelhança de um grande cavalo que descia do céu, e o cavalo andava no ar. E eles contaram a Enosh o que tinham visto, e Enosh disse-lhes: por minha conta se faz este cavalo descer sobre a terra, o tempo é chegado quando em que eu devo me ir de vocês e eu não devo mais ser visto por vocês. E nessa altura o cavalo desceu e estava diante de Enosh, e todos os filhos dos homens e Enosh o viram. E Enosh, novamente ordenou que se proclamasse em voz alta, dizendo: onde está o homem que se deleita em conhecer os caminhos do Senhor, seu Deus, que venha o dia de hoje a Enosh, antes que ele seja retirado do nosso meio. E todos os filhos dos homens convocados vieram a Enosh naquele dia, e todos os reis da terra com seus príncipes e conselheiros permaneceram com ele aquele dia, e Enosh, então, ensinou os filhos dos homens sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instruções divinas, e ele lhes ordenou para que servissem ao Senhor e andassem nos seus caminhos todos os dias de suas vidas, e ele continuou a fazer a paz entre eles. E foi depois disso que ele se levantou e montou o cavalo, e ele saiu e todos os filhos dos homens foram atrás dele, cerca de 800.000 homens, que iam com ele de viagem de um dia. E no segundo dia, ele lhes disse para voltarem para casa e para suas tendas, porque vocês me perseguem, talvez possam vir até morrer. E alguns deles se retiraram dele, e aqueles que permaneceram, foram com ele numa jornada de 6 dias, e Enosh disse a eles todos os dias, para que retornassem às suas tendas, para que morressem, mas eles não estavam dispostos a voltar, e eles foram com ele. E, no 6º dia alguns dos homens permaneceram e agarraram-se a ele, e disseram-lhe: nós vamos contigo até o lugar onde tu vais, como vive o Senhor, só a morte vai nos separar. E eles insistiram muito para ir com ele, e ele deixou de falar com eles, e eles foram atrás dele e não voltaram. E quando os reis voltaram eles fizeram um censo, a fim de saber o número de homens restantes que foi com Enoque, e foi ao 7º dia que Enosh subiu ao céu num redemoinho, com cavalos e carros de fogo. E no 8º dia, todos os reis que andavam com Enosh procuraram de volta o número de homens que estavam com Enosh, no lugar em que ele subiu ao céu. E todos aqueles reis foram para o local e encontraram a terra lá cheia de neve, e sobre a neve havia pedras grandes de neve, e disseram uns aos outros: vamos, quebremos as pedras grandes e vejamos, talvez os homens que permaneceram com Enosh estejam mortos, e ele esteja agora sob as pedras de neve, e procuraram, mas não conseguiram encontrá-lo, pois ele tinha subido aos céus. Capítulo 4 Matusalém, Noé. E todos os dias que Enosh viveu na terra, foram 365 anos. E quando Enosh subiu ao céu, todos os reis da terra se levantaram e tomaram Matusalém, seu filho, e ungiram-no, e fizeram com que ele reinasse sobre eles no lugar de seu pai. Matusalém agiu retamente diante de Deus, como seu pai Enosh havia lhe ensinado, e ele também, durante toda a sua vida ensinou os filhos dos homens o conhecimento, sabedoria e o temor de Deus, e ele não se desviou do bom caminho nem para a direita nem para a esquerda.
Mas, nos últimos dias de Matusalém, os filhos dos homens se desviaram do Senhor, eles se corromperam na terra, roubaram e saquearam uns aos outros, e rebelaram-se contra Deus e eles transgredindo, se corromperam em seus caminhos, e não quiseram mais ouvir a voz de Matusalém, mas rebelaram-se contra ele. E o Senhor estava muito irado contra eles, e o Senhor continuou a destruir a semente naqueles dias, de modo que não havia nem se conseguia semear nem colher da terra. Porque quando semeavam a terra a fim de que eles pudessem obter alimento para o seu apoio, eis que espinhos e cardos eram produzidos para que não a semeassem. E ainda os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer o mal aos olhos de Deus, e eles provocaram o Senhor com os seus maus caminhos, e o Senhor se indignou muito, e se arrependeu de ter feito o homem. E ele pensou em destruir e aniquilá-los e assim o fez. Quando Lameque, filho de Matusalém tinha 160 anos de idade, Sete, filho de Adão morreu. E todos os dias que viveu Sete, foram 912 anos, e morreu. E Lameque com 180 anos de idade, quando ele tomou a Shmua como esposa, a filha de Elishara, filho de Enosh seu tio, e ela concebeu. E naquele tempo os filhos dos homens semearam a terra, e pouco de alimento foi produzido, mas ainda assim os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e eles se rebelaram contra Deus. E a mulher de Lameque concebeu e lhe deu um filho naquele momento, ao fim de um ano. Matusalém chamou Noé, dizendo: a terra esteve em seus dias, em repouso e livre da corrupção, e Lameque seu pai chamou seu nome de Menachem, dizendo: este deve consolar-nos em nossos trabalhos e fadigas miseráveis na terra, que Deus havia amaldiçoado. E o menino cresceu e foi desmamado, e andou nos caminhos de seu pai Matusalém, íntegro diante de Deus. E todos os filhos dos homens se afastaram dos caminhos do Senhor naqueles dias, assim como eles se haviam multiplicado sobre a face da terra com filhos e filhas, e eles ensinaram uns aos outros suas práticas más e continuaram a pecar contra o Senhor. E cada homem fez para si mesmo um Deus, e roubaram e saquearam cada um a seu vizinho, assim como seu parente, e corromperam a terra, e a terra se encheu de violência. E seus juízes e governantes entraram as filhas dos homens e tomaram suas esposas pela força de seus maridos de acordo com a sua escolha de cada um, e os filhos dos homens naqueles dias escolheram do gado da terra, dos animais do campo e das aves do céu, e ensinaram-lhes a mistura de animais de uma espécie com a outra, a fim de com isto provocar o Senhor. E Deus viu toda a terra e que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra, todos os homens e todos os animais. E o Senhor disse: eu riscarei o homem que criei de sobre a face da terra, sim desde o homem às aves do céu, juntamente com o gado e os animais que estão no campo, pois me arrependo de os ter criado. E todos os homens que andaram nos caminhos do Senhor, haviam morrido já naqueles dias, diante do Senhor que trouxera um mal ao homem que ele tinha declarado, mas isso vinha do Senhor, para que eles vissem mais o mal que o Senhor falou sobre os filhos dos homens. E Noé achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor o escolheu a ele e seus filhos para suscitar descendência dele sobre a face de toda a terra. Capítulo 5 Matusalém e Noé pregam o arrependimento. E foi no ano 84º da vida de Noé, que Enoque, filho de Sete morreu, e ele tinha 905 anos de idade na sua morte. E, no ano 179 da vida de Noé, Cainã, filho de Enos morreu, e todos os dias de Cainã foram 910 anos, e ele morreu. E no ano 234 de Noé, o filho de Malaleel, Cainã morreu, e os dias de Malaleel foram 895 anos, e ele morreu. E Jared, filho de Malaleel morreu naqueles dias, no 336º da vida de Noé, e todos os dias de Jared foram 962 anos, e ele morreu. E todos que seguiam o Senhor morreram naqueles dias, antes de ver o mal que Deus ia trazer sobre a terra. E, após o decurso de muitos anos, no ano 480 da vida de Noé, quando todos os homens que seguiram o Senhor tinham morrido, e apenas Matusalém restava, falou Deus a Noé e a Matusalém, dizendo: falai, e anunciai aos filhos dos homens, dizendo:
Assim diz o Senhor: arrependam-se de seus maus caminhos e abandonem as suas obras, e o Senhor arrepender-se-á do mal que ele declarou a fazer contra vocês, de modo que não aconteça. Pois assim diz o Senhor: eis que eu irei dar um período de 120 anos, para se arrependerem e abandonarem seus maus caminhos. Então, eu também afastarei o mal que falei contra vós, e não acontecerá, diz o Senhor. E Noé e Matusalém falaram todas as palavras do Senhor para os filhos dos homens, dia após dia, constantemente falando com eles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos a eles, nem inclinaram os seus ouvidos às suas palavras, e foram de dura cerviz. E o Senhor concedeu-lhes um período de 120 anos, dizendo que, se eles se arrependessem, então Deus se arrependeria do mal, de modo a não destruir a terra. Noé, filho de Lameque, absteve-se de tomar uma esposa naqueles dias, para gerar filhos, porque ele disse: certamente agora Deus vai destruir a terra, porque será que devo gerar filhos? E Noé era um homem justo, ele era perfeito em sua geração, e que o Senhor o escolheu para suscitar descendência a partir de sua semente sobre a face da terra. E o Senhor disse a Noé: toma para ti uma esposa, e gera filhos, pois você tem sido justo diante de mim nesta geração. E tu produzirás semente, e teus filhos contigo, no meio da terra. E Noé tomou uma mulher, ele escolheu Naama, filha de Enoque, e ela tinha 580 anos de idade. E tinha Noé 498 anos de idade, quando ele tomou Naama, para sua mulher. E Naama concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Jafé, dizendo: Deus ampliou-me na terra. E ela concebeu outra vez e deu à luz um filho, e chamou-o Shem, dizendo: Deus me fez um remanescente, para levantar semente no meio da terra. E tinha Noé 502 anos de idade, quando Naama gerou Shem, e os meninos cresceram e andaram nos caminhos do Senhor, em tudo o que Matusalém Noé seu pai ensinou a eles. E Lameque, pai de Noé, morreu naqueles dias, mas na verdade ele não andava com todo o seu coração nos caminhos de seu pai, e ele morreu no ano 195 da vida de Noé. E todos os dias de Lameque foram 770 anos, e morreu. E todos os filhos dos homens que conheciam o Senhor morreram nesse anos diante do Senhor antes de trazer o mal sobre eles, de modo a não contemplarem o mal que Deus traria sobre os seus irmãos e parentes, como ele tinha tão declarado que faria. Nesse tempo, o Senhor disse a Noé e Matusalém: ide adiante e proclamai aos filhos dos homens todas as palavras que eu falei para você nesses dias, porventura, para ver se convertem de seus maus caminhos, e eu, então, arrepender-me-ei do mal e não o executarei. E Noé e Matusalém se levantaram em pé, e disseram aos ouvidos dos filhos dos homens tudo o que Deus havia falado a respeito deles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos, nem sequer eles se inclinaram às suas declarações. E foi depois disso que o Senhor disse a Noé: o fim de toda carne é chegado perante mim, em conta de suas más ações, e eis que vou destruir a terra. E tomarás para ti madeira de gofer, e vai a tal lugar e faz uma grande arca, e coloca nesse ponto. E assim farás isso: 300 côvados o seu comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E farás para ti uma porta aberta, a seu lado, e para um acabamento um côvado acima, e cobre-o por dentro e por fora com betume. E eis que trarei as águas do dilúvio sobre a terra, e toda a carne será destruída, a partir dos céus tudo o que está sobre a terra perecerá. E tu e a tua casa deverão ir e reunir 2 pares de todas as coisas vivas, machos e fêmeas, e os trarás para a arca, para levantar semente deles sobre a terra. E reúne tudo o que seja comestível para todos os animais, que pode servir de alimento para ti e para eles. E tu escolhe para teus filhos 3 donzelas, das filhas dos homens, e elas serão esposas para teus filhos. E Noé levantou-se, e ele fez a arca, no lugar onde Deus lhe havia ordenado. Noé tinha 590 anos quando começou a fazer a arca, e ele fez a arca em 5 anos, tal como o Senhor tinha ordenado. Então Noé levou as 3 filhas de Eliaquim, filho de Matusalém, como esposas para seus filhos, como o Senhor ordenara a Noé.